como é que eu fui parar nessa área, né, que a gente hoje chama de artes gráficas, né, que é quadrinho, cartoon, charge, caricatura, e etc., ilustração, né? Foi numa crise existencial, assim, né? Eu fiz um daqueles colegiais absurdos que você estudava que nem doido, né? E fiquei lá estudando que nem doido e ainda resolvi fazer cursinho achava que era pouco tudo que eu estava estudando, né? E eu estudei tanto que eu esqueci o que eu queria, na verdade, ser, né? Então, aí na hora de prestar o vestibular, né, quer dizer, um pouco antes, no cursinho, eu achava o cursinho muito chato, porque eu já tinha estudado tudo aquilo, eu ficava fazendo história em quadrinho na apostila, né? E, naquele momento, tinha um jornalista especializado, que foi o primeiro a falar sobre quadrinhos na TV, que é o Luciano Ramos, que no cursinho ele era professor de literatura, e eu adorava bater papo com o Luciano Ramos por conta dele saber tudo de quadrinhos, né? E aí eu não sabia se eu queria ser exatas, humanas, eu não tinha ideia do que. Aí eu resolvi prestar vestibular para arquitetura e engenharia civil. E isso me custou longos anos, porque eu acabei fazendo os dois, né? Mas, assim, levei aquela coisa do como era gostoso. Assim, o que eu podia falar de melhor da minha vida naquele momento era eu ali, enquanto a aula do cursinho estava rolando, eu fazendo histórias em quadrinho na apostila. E um dia eu mostrei para o Luciano Ramos, e ele falou, porra, que legal, tem aluno fazendo história em quadrinho aqui, vamos fazer um concurso de história em quadrinho aqui no cursinho. E aí tinha o pessoal da arquitetura, que fazia LA, né, linguagem arquitetônica, desenhavam, e aí foi um concurso que eu ganhei. Assim, que é onde eu digo que começa a minha carreira, né? Aí o que acontece? Naquele exato momento, o Luciano falava muito de uma revista que surgiu na USP, que era o Balão, né? E no dia de prestar o vestibular, eu prestava de manhã para engenharia e de tarde para arquitetura. E aí, para não ir para casa e voltar, eu ficava perambulando, então eu fui numa dessas livrarias que o Luciano disse, comprei o Balão e fiquei encantado, né? Então, eu naquele momento também tinha... Eu não fiz o tal do Mapofei lá, que era da USP, porque eu fiquei tão encantado com as pessoas que eram do Mackenzie lá na revista Balão, e era um grupo grande, né, Alci, e aí vai, né, que eu resolvi... Eu não vi a hora de entrar, e teve o tal do Salão Mackenzie, que foi o primeiro salão no mundo, né, de histórias em quadrinhos e desenhos de humor, né, que foi no Museu do Arcegal. Então, eu não vi a hora de ir lá conhecer aqueles caras que faziam quadrinhos. Então, eu acabei nem indo prestar a última prova da USP, porque eu já estava feliz que eu já tinha entrado na arquitetura e na engenharia. A dúvida era qual dos dois eu vou fazer, né? E acabei fazendo os dois, né? E aí eu cheguei lá, não encontrei os caras, porque todo mundo se formou, né? Então os caras que faziam o Balão já tinham saído, e o cara que fez o Salão Mackenzie também saiu. E aí eu resolvi juntar um grupo, e lá no Mackenzie eu acabei sendo diretor cultural, e fiz o segundo Salão Mackenzie, né, de humor e quadrinhos, e acabei fazendo uma revista tipo Balão, uma revista independente, né?